Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão os estudos? A nossa aula de hoje é a continuação da aula da semana passada, ou seja, nomenclatura dos hidrocarbonetos. A professora fez um rascunho aqui para vocês, para a gente poder ir acompanhando. Bom, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, se vocês perceberem aqui no cantinho, a professora botou, é um grupo de seis grupos diferentes, né? São 6 grupos de hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. Bom, nesses 6 grupos eu dividi assim: cadeias carbônicas acíclicas, significa aberta, que nós temos a saturada e a insaturada. Nessa classificação aqui encontra-se 4 grupos: os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Muito bem. Começando aqui então com os alcanos. O que são os alcanos? São cadeias abertas, saturadas, porque essa sílaba an significa ligação simples. Eles apresentam uma fórmula molecular CnH2n mais 2. Eu botei como exemplo aqui uma cadeia de 5 carbonos. O que vem a ser o N nessa fórmula? N indica a quantidade de carbonos na cadeia principal. Então, o primeiro exemplo, vamos usar aqui 5 carbonos, ou seja, N igual a 5. Substituindo na fórmula. Se são 5 carbonos, quantos hidrogênios? 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, a fórmula molecular vai ser 5 carbonos, 12 hidrogênios. A professora colocou aqui no exemplo 1, 2, 3, 4, 5. Como é um alcano, então a ligação entre os carbonos é simples, está aqui. E a gente completa com os hidrogênios. Bom, os hidrogênios no total são 12. Os carbonos da extremidade vão precisar de 3 hidrogênios cada um, porque ele só tem uma ligação. Com mais 3 hidrogênios, fecha a tetracovalência dele e assim por diante. Beleza? Essa fórmula ela pode ser representada assim, que a gente chama fórmula condensada, ou essa aqui de baixo que a professora colocou, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que a gente chama fórmula de linha, tá? Segundo grupo, os alcenos. O en significa uma ligação dupla, insaturada. Então, é um grupo de hidrocarbonetos insaturados. Fórmula molecular, CnH2n. Se nós usarmos como N igual a 4, nós vamos ter 4 carbonos, N igual a 4, 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Então, uma fórmula molecular com 4 carbonos, 8 hidrogênios, a professora usou aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Uma ligação dupla deve aparecer. Eu usei no início da cadeia uma ligação dupla. Como que fica o nome desse hidrocarboneto aqui? But, porque são 4. En, porque tem uma ligação dupla. E por que o número 1? Porque a ligação insaturada está no carbono número 1. A preferência da contagem dos carbonos, extremidade mais próxima da insaturação. Beleza? Carbono 1, 2, 3, 4. Se começasse por aqui, daria no terceiro carbono. Então, a gente sempre busca a menor numeração. O segundo exemplo, eu desloquei a ligação do primeiro carbono para o segundo. Então, o nome ficou buteno ou but2-eno, tá? A representação dessas fórmulas pode ser fórmula condensada ou fórmula linear. 1, 2, 3, 4, a ligação dupla no primeiro. 1, 2, 3, 4, a ligação dupla no segundo. Voltando o nome desse composto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pente. Pente porque são 5, an porque é ligação simples e o porque é hidrocarboneto. O terceiro exemplo, alcinos. Mesma coisa, in vem uma ligação insaturada tripla. Então, nós temos a fórmula molecular CnH2n menos 2. Se nós colocarmos 4 carbonos, vai ter 4 carbonos aqui, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6 hidrogênios. Então, uma fórmula com 4 carbonos tem aqui
o but, tracinho 1, tracinho ino porque tem uma ligação tripla. Ou deslocamos a ligação para o segundo carbono, mesma coisa, but, tracinho 2, tracinho ino. Posso representar dessa forma, dessa maneira, que é a fórmula condensada, ou a fórmula linear que está aqui embaixo, beleza? Quarto exemplo, os alcadienos. Alcadienos têm a mesma fórmula molecular dos alcinos, di são duas ligações duplas. Vamos usar também o número de 4 carbonos, então vai ter a fórmula molecular C4H6. E a estrutura, né? A primeira estrutura condensada está aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, é but. Por que 1,2? Uma ligação dupla no primeiro e no segundo. Esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. 1,2 dieno. Ou fiz intercaladas as duplas, né? Ficou 1, 2, 3, 4 carbonos, então vai ficar but 1,3 dieno. A fórmula estrutural condensada ou linear tá aqui. A linear pode ser essa, como pode ser essa daqui, tá? Ó, a primeira e a segunda. Beleza? Ainda continuando com os demais grupos, agora a gente vai partir para uma cadeia cíclica. As cadeias carbônicas cíclicas também pode ser saturada ou insaturada. Nós temos os ciclanos e os ciclenos. Porque é a ligação simples entre o ciclo, ou seja, uma cadeia fechada não tem extremidade, e os ciclenos são cadeias fechadas sem extremidade também, ou seja, não tem carbono primário e deve apresentar uma ligação insaturada. Então, eu coloquei no primeiro exemplo 5 carbonos, aplicando na fórmula 5 carbonos, 2 de 5, 10 hidrogênios. Então, eu fiz um ciclo aqui com 5 carbonos, entre eles somente ligação simples. Eu posso representar dessa forma aqui, que é uma forma condensada, ou a linear. Beleza? Para dar nome a uma cadeia fechada, é muito importante e não devemos esquecer de usar a palavrinha ciclo na frente, tá? Ciclo. Pente, porque são 5, porque só tem ligação simples entre os carbonos, e O porque é hidrocarboneto, então vai ficar ciclopentano. E aqui nos ciclenos, nós temos a fórmula molecular CnH2n-2, que é a mesma dos alcinos e alcadienos. Vamos usar aqui com 4 carbonos, então vamos ter 4 carbonos, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6 hidrogênios. Porém, aqui tem uma insaturação, um ciclo de 4. Essa insaturação aqui vocês podem colocar em qualquer lado do quadrado, tá? A professora botou nos carbonos superiores. Eu posso escrever a fórmula dessa maneira ou assim, condensada ou linear, tá? O nome, ciclo, but, porque tem 4, e en, porque tem uma insaturação. Por que eu não preciso numerar aqui nesse ciclo, sendo que na aberta eu tenho que numerar? Porque no ciclo, como não tem outra insaturação e nenhuma outra raiz, não há necessidade, tá? Não há necessidade de fazer a numeração, a contagem. Eu faço a contagem nas cadeias abertas, né? Insaturadas, com mais de 4 carbonos, com mais de 3 carbonos na cadeia principal. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Eu vou deixar postado lá para vocês a correção das atividades da aula passada e continuamos com nossos estudos, tá? Tem as atividades para vocês desenvolverem. Abraço a todos.